Lucas. Oi, gente. Oi, professora. Boa tarde, minha gente. Ó, antes de passar o conteúdo, eu levei um puxão de orelha aqui, né? Já vou pedir desculpa, me explicar que tem tarefa lá para vocês. Não coloquei na hora da aula, mas coloquei quase no mesmo dia. Eu sou muito de trabalhar de noite, e aí acaba que eu postergo um pouquinho, tá? Mas sempre vai estar lá no dia. E aí, né, como eu coloquei depois, eu vou reabrir a atividade até essa próxima da quarta-feira, tá? 2 dias a mais para vocês fazerem. Por quê? Como que a gente vai fechar? Eu quero fechar o nosso segundo bimestre junto com as férias, para a gente não ter que voltar e ainda estar no bimestre, tá? Então, eu falei para vocês que a gente tem 60 pontos do livro, né? Aí eu já coloquei lá umas perguntas. Na próxima, hoje a gente já vai trabalhar os outros 2 capítulos, e aí vai ter mais perguntas, e aí provavelmente os últimos capítulos a gente não vai ter discussão na sala, vai ter só atividade, tá? Então, nós vamos ter 3 blocos de perguntas lá no AVA, cada um vai valer 20, né? Então, o livro, no total, vale 60 pontos. Eu coloquei lá uma atividade sobre inovação. Eu expliquei para vocês o que o empreendedorismo tem a ver com inovação, mas para a gente inovar, a empresa precisa ter uma abertura, as pessoas precisam também ter um pensamento diferente, né? Conseguir enxergar o que as outras pessoas, não fazer o que todo mundo faz. E aí a gente deu aquele conceito para vocês de empreendedorismo, como que seria a cultura da empresa. E aí, naquele vídeo, é como se fosse um exemplo de tudo que a gente falou, tá? Do que eu expliquei para vocês. Aí eu gostaria que vocês assistissem, comentassem. Eu não sei quanto ainda que ele vai valer. Por quê? Agora, eu coloquei... Ah, não, do livro, né? Hoje, eu vou colocar uma atividade para vocês, que é da aula passada. Lembra sobre seleção e recrutamento? Porque é um aspecto que está ligado quando a gente vai contratar pessoas. Caso de discriminação, o que eu posso exigir quando eu vou contratar alguém? E aí vai ter um texto base lá para vocês, e aí eu vou colocar umas perguntas para vocês responderem em cima daquele texto. E aí vai ter tanto pessoal quanto sobre a teoria mesmo, tá? Com teoria, né, jurisdicional, e aí vocês vão pesquisar, tá? E aí a outra tarefa eu ainda não sei, tá? Mas vai ter mais uma para a gente fechar o bimestre, que vai ser na próxima semana. Provavelmente vai estar ligado ao assunto de hoje. Então, a gente vai ter notas sobre o livro, que eu falei para vocês que é empreendedorismo. E aí, o que a gente está vendo em gestão é a primeira parte da ementa, que a gente está falando sobre gestão de pessoas. A gente falou já sobre a primeira aula, eu nem coloquei a atividade lá para vocês, mas eu falei sobre como é a evolução da gestão de pessoas, né, de como começou, de como que está, de como que a gente não sabe ainda para onde vai. Aí falei de seleção e recrutamento, hoje a gente tem treinamento, avaliação de desempenho e liderança. E aí a gente fecha gestão de pessoas, tá bom? Tudo tranquilo? Vocês entenderam? Tem alguma sugestão? Não. Tá tranquilo, professor. Então, tá bom. Vamos começar. Deixa eu só aumentar aqui, que o volume tá bem baixinho, não tô nem ouvindo vocês. Estou aqui. Esse aqui, eu vou começar, então, primeiro como líder, tá? E aí, eu trouxe uma diferença. O que é o ser chefe e o que é o ser líder? Mesmo sem essa diferença, vocês acham que numa empresa a gente tem essas duas pessoas, tem o chefe e tem o líder, ou não? Vocês acham que se uma pessoa ela tem um cargo, ela é líder, ou se o cargo dela é ser chefe, ela seria uma chefe? Como que vocês veem essa situação? Eu consigo ter duas pessoas, para eu ser líder, eu preciso ter algum cargo diferente? Alguém pode comentar alguma coisa? No meu ponto de vista, a empresa tem o chefe, que é o chefão, e abaixo do chefe está o gerente. Em questão de liderança, eu não... Talvez o líder realmente seja o gerente, mas eu não veria da mesma forma. Entendi.
Professora, Fala. para mim, o chefe é o dono, tipo, de uma empresa, né? O proprietário de uma empresa. Não necessariamente ele seria o que lidera o corpo de empregados, assim, dizendo, né? Que seria o gerente, como a Ana Luísa disse. Então, para mim, o chefe seria o dono da empresa, que também, assim, em alguns casos, gosta de liderar, entre aspas, mas como é uma empresa, né, tem que ter uma pessoa que fale por ele, né, na empresa, que dê ordens, assim, do que se deve fazer, né, eu acho. Tá, entendi. Mais alguém? Oi. Ninguém mais? Acho que não, Só professor. vocês dois que falam nessa aula, gente. Como que pode? Ó, mais ou menos o que vocês falaram, tá? Para eu ser chefe, eu posso ser o dono da empresa, porque o chefe é o que manda, né? Posso ser o gerente também, porque o gerente ele vai mandar em alguém, certo? Então, assim, para eu ser chefe, eu preciso ter uma autoridade em cima de alguém. Então, se eu for supervisor, eu posso ser chefe. Já para eu ser líder, eu não preciso ter nenhuma autoridade. Às vezes, a gente trabalha numa empresa que uma pessoa que ela não tem um cargo de chefia, né, que não manda em ninguém, ela consegue influenciar mais pessoas do que a própria pessoa que está mandando ali. Então, geralmente, assim, talvez, sei lá, um caixa, ela consiga motivar mais a outra colega que está ali com uma outra caixa a fazer um serviço direito, a trabalhar mais alegre, do que, às vezes, o chefe dela não deixa ela trabalhar alegre como a colega do trabalho. Então, a liderança, ela é mais como como que uma pessoa influencia a outra. O chefe, ele quer dizer sobre a autoridade que eu tenho sobre essa pessoa. Então, para eu ser chefe, eu preciso ter uma autoridade sobre a outra. Agora, para eu ser líder, não necessariamente. O chefe, além dele ser chefe, ele pode ter uma liderança, se ele conseguir influenciar as pessoas, ou então tem pessoas que não têm nenhuma autoridade dentro dessa empresa e mesmo assim conseguem influenciar as pessoas. E essa influência, ela tanto pode ser também positiva como negativa, tá? E aí, professora, então se eu for tiver uma influência negativa, eu vou ser um líder? Não, né? A liderança a gente vê como uma influência positiva, mas tem pessoas que conseguem influenciar negativamente, e aí é um outro nome que aí a gente não vai entrar nesse mérito agora não, tá bom? Entendido? Entendi. Sim. Só os dois que entendeu, foi? Tem 20 Não, gente. professora. Tá bom, porque se você não falar nem que não entendeu, eu vou ficar brava com vocês. Pronto. Gente, se não quiser falar, fala aqui no chat que eu olho também, tá? Ó, aí então, o que é a diferença de um para outro? O chefe, ele administra, lembra que se eu tenho um comando de uma empresa, eu estou ali para administrar. E aí, o que é o líder? Ele inova. Então, o que é essa diferença? Lembra do que eu te falei? Eu não sei se eu já falei para vocês da administração. Eu falei assim, né, do processo que a gente tem para administrar, eu tenho 4 processos lá: o planejamento, a organização, a liderança e qual que é o outro, meu pai? Que é o que faz a verificação lá para ver se o negócio está tudo certo. Esqueci o outro palavra. Então, são 4. E isso, ele é um processo, certo? A inovação, quando eu tenho uma inovação, quando eu penso algo diferente, quando eu quero fazer algo diferente, não quer dizer que eu não vou fazer esse processo, mas eu tenho que sair fora da caixinha, né? E quando a gente fala em processo, é algo formatado. Então, o chefe, quando eu estou administrando ali, é algo, tem um formato, né? Já tem uma forma de fazer que qualquer pessoa que tenha o conhecimento consegue fazer. Agora, para eu inovar, eu tenho. Aí a gente já um pouquinho entra naquele vídeo lá.
eu preciso ter a disposição, preciso ter motivação, preciso ter influência, preciso ter coragem, preciso ter vontade. Então, assim, vai muito além do meu conhecimento, vai muito além do processo, tá? E aí, aqui já volta aqui, ó, prioriza sistema e estrutura. Então, a empresa faz isso. Ele age conforme as normas da empresa. Aqui a liderança, ela coloca que prioriza as pessoas. Por quê? Um líder, quando ele tem essa influência, é quando ele consegue ouvir as pessoas, né? Quando ele consegue ouvir e quando ele consegue se comunicar também, tá? A comunicação, né, é uma mão de via dupla. Então, eu preciso tanto ouvir quanto falar também, porque às vezes, professora, mas eu escuto muito bem. Mas será que o que eu falo, a pessoa consegue entender da mesma forma que eu quero transmitir aquela mensagem? É igual o tom de voz, né? Às vezes a pessoa ela tem um tom de voz alto, que ela não está falando, ela não está nem braba. Só que quando ela vai falar com uma outra pessoa, dependendo do tom de voz, a pessoa acha que aquela pessoa está nervosa e como se fosse algo comum para, né? A outra não está, mas ela transparece que sim. Então, assim, essa comunicação, ela é uma mão de via dupla, não é só o escutar, mas o falar também. Diga, Josley. Era isso que eu ia falar. Não sei se vocês já ouviram, mas em algum lugar eu ouvi esse que a senhora falou, que um bom líder sabe escutar e falar, né? Aí a Isso. senhora falando isso, eu lembrei. Dessa forma, porque às vezes a gente fala, sempre quando a gente vai ler alguma coisa, tá, a maioria das vezes está escrito lá que você precisa saber ouvir. Mas não é a comunicação, a gente precisa falar e ouvir, né? E aí, por que falam muito sobre saber escutar? Porque a gente é ansioso, né? A maioria das vezes a gente quer, principalmente quando a gente sabe de alguma coisa, a gente não espera ouvir o outro, a gente já sai logo falando sobre aquilo. Então, geralmente, quando a gente vai ler algum conteúdo, escuta, né? Mas não é só escutar, você também precisa saber falar, tá? Tem uma visão de curto prazo e tem perspectiva de futuro. Então, o que é esse curto prazo? Se eu tenho como que vai fazer, eu estou pensando no processo. E aí, quando eu estou falando em inovação, eu não sei se aquilo vai dar certo ou não. E aí, por isso que essa perspectiva, ela aumenta, né? Ela está no futuro. Eu não tenho ainda uma certeza do que vai acontecer. E aí, aqui, ó, isso aqui também é bem importante, tá? Não, né? Para todos, tá? Independente do meu cargo, se eu estou trabalhando, se eu estou estudando, se é para minha vida. Quando a gente tem alguma coisa para fazer, geralmente a gente pergunta como que a gente vai fazer, né? Eu vou passar uma tarefa para vocês. Professora, mas como que é para fazer? E quando que é para entregar? Que é o que geralmente entrega. Quando a gente pergunta o como e o quando, é como se fosse um processo. Se a professora pediu para fazer isso, eu vou fazer isso aqui e até essa data. Aquela caixinha quadradinha que a gente não pensa, só executa. Agora, quando eu pergunto o que e o porquê, por que eu tenho que fazer isso, né? O que é, qual o porquê e qual o significado disso, né? O quê? Por quê? Se eu entender o porquê daquilo, talvez eu possa ter uma outra opinião, talvez eu possa procurar alguma outra coisa para eu. Lembra sobre inovação? Eu só consigo inovar, pensar, se eu entender o porquê daquilo e o que aquilo vai trazer de resultado, o que se espera daquela tarefa, o que se espera daquela solicitação. Tá? Então, assim, quando a gente quer entender, né, ou tentar fazer diferente, o importante é a gente saber o porquê que está fazendo aquilo e qual que é o significado, né, para que aquilo, tá? O que, né, que aquilo vai resultar, não é só no resultado, às vezes, qual que é a perspectiva, qual o sentido, tá? Exerce o controle, o outro inspira confiança, então, assim, se você não fizer, você vai tirar nota baixa. Se você não fizer, você vai ser demitido. E aí o líder, né, quando coloca inspirar confiança, as pessoas já faz não é nessa questão de autonomia. Faz porque gosta, faz porque como é que eu digo? Às vezes a gente
tenho uma admiração por aquela pessoa, e aí ele está fazendo aquilo, quando eu admiro uma pessoa, eu quero também tentar fazer o que aquela pessoa faz, tá? E se eu confio naquela pessoa, nem sempre eu vou questionar, eu não vou, será que o que eu estou fazendo é certo? Será que o que eu estou fazendo será que isso é a minha tarefa? Então, assim, a forma das pessoas executarem aquela tarefa, quando eu tenho alguém que faz junto comigo, que explica, que me motiva, é diferente, tá? Do que quando eu faço por fazer. Professora, mas então quer dizer que as pessoas aqui não trabalham por salário, aqui todas, né? A gente daqui a pouco a gente vai ver sobre recompensa, tá? Aceitem e mantém o estado atual, que é aquele negócio, né? O que está ali. Desafio o estado atual. Hoje está assim, mas o que eu posso fazer para mudar, né? Que é essa perspectiva de futuro. Faz certo as coisas, que é o eficiente. Então, assim, não quer dizer que o chefe é errado. Ele está fazendo o processo conforme as normas. Está eficiente. Agora, quando fazer a coisa certa, o que é isso, ser eficaz? É quando eu consigo fazer o que é certo da melhor forma, e não da forma que já está da forma correta, e sim melhorar o processo que já está correto. Isso é ser eficaz, certo? Tudo bem? Sim, professora, pode prosseguir. Sim, Tudo bem. Então tá, vamos passar. Aí aqui são, né? Não quer dizer que o chefe, ele também tem uma influência, tá? E aí, como que é essa influência e como que, desde de chefe, como de líder, tá? Tem a influência por coação. O que é isso? É quando eu mando, como se fosse uma coação, mas é constranger, né? Você tem que fazer isso, pronto, e acabou. A persuasão é quando eu consigo convencer, eu tenho algum argumento para convencer. Isso aqui pode ser bom e pode ser negativo, tá? Porque pode ser essa persuasão, ela é como se fosse assim, só um sinalzinho a mais da coação. Aqui eu falo que é para fazer, pronto e acabou. Essa persuasão, eu posso falar, olha, você tem que fazer, senão você vai ser demitido. Então, eu até dei um argumento, né? Então, não quer dizer que esse aqui também seja o melhor, tá? É como se fosse grau a degrau. E aí, aqui tem a sugestão. O que é essa sugestão? Você tem que fazer isso. Como que você vê para poder fazer isso, né? Então, assim, tem essa opção, tem essa outra. É uma sugestão. Eu não estou mandando. Por quê? A pessoa, ela já tem o cargo dela, ela já sabe qual que é a atividade dela, né? Então, eu tenho, nesse horário, como que é o que você quer fazer, tá? Aí ele fica como se fosse mais aberto, né? A pessoa também tem uma autonomia dentro. E a emulação, ela é como se fosse uma participação da pessoa. Procura imitar com vigor para igualar ou ultrapassar. Lembra que eu falei que quando a gente tem uma admiração pela pessoa, é isso aqui, emulação, tá? Que eu quero fazer da forma que aquela outra pessoa faz. Então, isso aqui são influências, tá? Eu faço porque eu sou forçada, eu faço porque eu sou convencida, eu faço porque me deu uma opção, ou eu faço porque eu quero ser igual àquela pessoa. Isso são graus de influência, tá? Fala, Josley. Não? Já estava com a mão E se as opções da pessoa for fazer, ou você pode escolher. Você faz isso daqui, ou você é demitida, ou alguma outra coisa. Então, igual eu te falei, é uma coação, né? Ou, no máximo, uma persuasão, porque, quando eu estou explicando, eu estou argumentando, né? Você vai fazer ou você vai ser demitida. É uma persuasão. Mas aí, se eu for bem mais direta, é uma coação. Digamos assim, você não tem nem opção, você, passa, pronto. E ela não vai nem falar, às vezes a pessoa já está lá para ser demitida, já até foi demitida. Não tem quando a pessoa já sabe que vai ser demitida, e mesmo assim está ali fazendo aquele trabalho.
Acontece, tá? Então, não tenho nem... É só o fazer sem nem explicação. É uma coação. Fala, Caio. Ô, professor, então quer dizer que as atividades que a gente faz na escola é tudo coação? Depende de como que você é influenciado a fazer essas atividades. Ganha nota? Aí, ó, porque a gente pode pensar em trabalho. Será que com as pessoas que trabalham lá, eu faço só o que eu gosto, só o que eu quero, só porque eu admiro, ou todo mundo que está lá está trabalhando por causa que precisa do salário? E aí a gente vai para a escola. Será que você faz, sei lá, tem disciplinas que você gosta, tem disciplinas que você não gosta. Tem professor que você gosta, tem professor que você não gosta. Porém, para você passar de ano, você tem que tirar nota em todos. E aí, professor, eu tenho a opção de não fazer? Não tem. Só que como que é a influência dessas disciplinas que você gosta? Porque tem muito do emocional também nessa influenciação, tá? Então, como que é que você encara cada disciplina, como que você encara cada professor, a forma de influência sobre o que você precisa fazer. Entendeu, Caio? Ah, sim, entendi. Então é uma Porque a coação. gente... Então, tecnicamente, continua sendo uma coação. Pode ser uma coação para você. Mas gente, ó, no trabalho, alguém espera não receber o salário? Acho que ninguém, professora. Depende do trabalho, porque existe trabalho voluntário. O trabalho voluntário eu já sei que eu não vou receber, mas e aí eu sou obrigada também Deixa a de ser fazer? trabalho por isso, professora? Não. Oi? E não deixa de ser trabalho por isso. Não deixa, mas eu Então, tenho prerrogativas maiores do que quando eu sou, que eu tenho um contrato assinado, firmado, porque quando eu faço um trabalho voluntário, geralmente é palavra, sobre o meu horário, minha hora disponível, alguma coisa assim. Mas quando eu assino um contrato, que eu estou ali para receber o meu salário, eu faço só o que eu quero. Esse grau de influenciação não é do que a gente tem para fazer, e sim o porquê que a gente faz. Eu posso fazer aquilo só porque eu sou obrigado, ou eu posso fazer aquilo, e assim, é uma mão de via dupla também, tá? Porque tem, tem chefe, tem professor que e é uma coisa assim pessoal também, porque, sei lá, pode ser que tem aluno aqui que gosta de empreendedorismo. E aí vai, talvez, a forma que tem de assistir a aula, de fazer a tarefa, seja algo mais alegre, sendo que que tem 20 pessoas, 17 agora. Então, tem 16 alunos, né? Sei lá, pode ter 2 que gostam. E a aula é a mesma para os 17. E aí pode ter 14 que não gosta, né? E aí, eu estou aqui assistindo porque eu tenho que passar. E aí, pode ter esse outro, eu estou aqui assistindo porque eu quero aprender, porque eu gosto. É como que você consegue ver quem está aqui do lado, mas é como você também reage. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade nessa influenciação, porque se eu chegar aqui e tiver uma forma ruim de comunicar, uma forma de não saber explicar, de não ser ética, talvez essa rejeição seja 100%. Mas tem caso, de toda forma, nenhuma pessoa, ela pode ser o líder que for, ela não consegue alcançar 100% das pessoas, não são todo mundo que vai ter aquela influência positiva de uma mesma pessoa, sendo que ela está fazendo... É igual eu estou falando, eu estou aqui na sala com 17 pessoas. Não são as 17 que me entendem da mesma forma, que me vê da mesma forma, que vê a disciplina da mesma forma.
Isso ele é pessoal, só que a gente tem tanto uma forma que pode ser mais positiva ou negativa, porque dependendo da forma que eu me expresso, eu posso conseguir alcançar positivamente mais pessoas, como negativamente outras pessoas, ou se for o contrário, né, eu alcançar mais negativamente essas pessoas. Certo? Certo. Certo. Aí, Certo. os tipos Que de... nem Jesus agradou a todos. É por aí, tá? Assim, essa influência, ela não foge da autorresponsabilidade, né? Tem como que eu tenho o querer. Não adianta também ter só alguém ali tentando me motivar se eu não auto me motivar. E aí essa influência, essa liderança, ela não é uma via de mão única, tá? Ela é um vai e vem dos dois. Professora, eu faço porque eu sou obrigado a fazer essa tarefa. Eu trabalho porque eu sou obrigado, porque eu preciso do meu salário, porque eu preciso, sei lá, qualquer outra coisa. Porque o meu trabalho voluntário, sei lá, porque eu preciso da experiência, porque eu quero aprender com não sei quem. A gente tem um motivo para estar ali. Só que essa forma de eu estar ali ou de eu conviver com aquela pessoa, ela é diferente conforme a pessoa e conforme eu também, tá? E aí, esses estilos de liderança, ele está ligado com essa influência e não quer dizer que sei lá, a liderança coercitiva, a gente pode olhar ela como negativa, só que tem trabalhos que precisa ter um líder coercitivo. Tem tipos de empresa, tem tipos de pessoas que só funciona se o líder for coercitivo. Então, assim, não tem o ruim ou o bom. O que tem é, sei lá, melhores e talvez o que funcione, né? É quando a gente consegue adaptar esses vários tipos de liderança numa pessoa só. Por quê? Porque tem pessoas, a gente vai lidar com pessoas e as pessoas, elas são diferentes. Foi o que eu falei aqui, ó. Tem 17 pessoas. Eu não consigo, se eu estou aqui, ó, da mesma forma, eu não vou ter a mesma influência em todos vocês. Cada um vai me ver de uma forma. E aí, esse é o mais difícil, talvez, para a gente, para quem quer ser um líder, né? É tentar ser maleável, você conseguir exercer vários tipos de liderança para conseguir influenciar todas as pessoas. Então, talvez uma forma, Caio, da gente conseguir alcançar, né, esses 100% ali, é ter estilos de tratar pessoas diferentes, conforme cada personalidade. Aí sim conseguiria, tá? Mas quando eu tenho um tipo de liderança, né? Quando eu ajo de uma forma, geralmente a gente não vai conseguir atingir todas as pessoas. Então, esse coercitivo aqui, a gente vê ele negativo, mas não é, tá? Pode ser uma forma que funciona num tipo de trabalho, num tipo de empresa ou para algum tipo de pessoas. O que é isso? É aquele que, faz isso, pronto, faço o que eu digo, não peço explicação, é isso, pronto, e acabou. Que eles são incapazes de agir por si. Aí aqui ele está falando já o porquê que é bom. São pessoas que não têm iniciativa. Então, se eu não mandar fazer, as pessoas acabam perdendo a responsabilidade pela sua performance. E aí, nesse caso, esse tipo de liderança coercitiva é positivo, tá? Aí tem o autoritário, que é aquele que venha comigo, mas ele também é como... Ele manda, mas ele está junto, né? O coercitivo, ele manda você fazer, talvez de uma forma mais rude, sem muita explicação. O autoritário, quando ele fala, vem comigo, quer dizer, você tem que fazer, mas eu estou aqui, tá? Esse estilo acaba criando um espírito de empreendedorismo, de entusiasmo na equipe para alcançar suas metas. Ele é mais utilizado quando uma mudança requer uma nova visão ou uma direção mais clara.
Aí tem o democrático, que é o que você acha. O democrático é quando ele escuta as pessoas. Ele não só participa, né? Ele não só está junto, mas ele escuta as pessoas, ele pede opinião, tá? Ó, não é o melhor estilo de situações de emergência. Por quê? Quando a gente está, dependendo de uma equipe grande, eu quero ouvir todo mundo, é participativo, talvez para a gente tomar uma decisão vai demorar muito. Por quê? São várias pessoas falando, são várias ideias, talvez para a gente conseguir escolher qual que é a melhor, qual que agrada a maioria, qual que é que vai funcionar melhor ali, pode demorar muito. Numa situação de emergência, a gente não tem esse tempo. E aí a gente vai pensar, nossa, o líder democrático é o melhor. E aí aqui já vem dizendo por quê, que nem sempre eu sei esse tipo de líder é bom, tá? Acabou. Pronto, esse assunto acabou, e aí eu vou para os outros. Tá tranquilo? Tá certinho até aqui? Levanta a mão, tem 17 pessoas aí. Pode falar no chat. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? A professora levantei sem querer, mas tá tudo claro. Então tá, ó, ouvi a voz da Jordana. Ficar aqui esperando você, a gente vai terminar às 5h45, hein? Por mim. Entenderam? Tá tudo bem? Sim, professora, tá tudo Tudo bem. Quem mais tá tudo bem? Quem mais tá tudo ruim? Tudo certo, professora, pode ir pro próximo. Tô Eu acredito esperando. que todo mundo tem entendido, professora. Todo mundo? Então tá bom, né? Ó, apareceu mais gente, Kaique. O Kaique deve estar com a internet caindo, porque eu vi que ele tinha entrado há pouco e caiu, eu acho. Não, ele mandou mensagem que ele entendeu. Deixa eu dar um erro. Calma aí. Tá. Aí, o outro conteúdo é treinamento e... como é que é treinamento e o negócio... Deixa eu ver aqui se eu achar... Então, deixa eu compartilhar. Tá. Treinamento eu não trouxe conteúdo, tá? Mas eu já vou explicar aqui para vocês. Quando a gente contrata alguém, ou quando essa pessoa tá trabalhando, a gente... Quando eu contrato, vamos dizer que eu contratei alguém que não tem experiência, ou eu contratei alguém que tem uma experiência de uma empresa anterior. Mas, na minha empresa, a gente tem um processo. E aí, vocês acham que como que uma pessoa entra e já começa a trabalhar? Como que funciona? Alguém aqui já trabalhou, mesmo que seja como menor aprendiz, já trabalhou em alguma empresa ou não? Eu nunca, mas já pensei. Tem alguém que já foi trabalhar Eu ou nunca não? trabalhei, mas eu conheço pessoas que já. O meu irmão já trabalhou de jovem aprendiz. De jovem aprendiz? Como que vocês imaginam? Ó, vamos pensar aqui. Vocês, né, nunca trabalharam, e aí pode ser como jovem aprendiz, sei lá, pode ser daqui a pouco mais tarde como estagiário, ou mais ainda mais para frente como funcionário mesmo. Como que vocês acham que vocês não têm experiência, acabou de ser contratado, que vocês vão chegar na empresa, o que vai acontecer? Vocês vão chegar lá e, sei lá, meu trabalho é ser recepcionista. Eu já vou chegar lá naquela empresa, vou ficar lá na recepção recebendo as pessoas e vou começar a atender telefone? Ou vocês acham que você antes vai, sei lá, fazer algum curso, você vai acompanhar alguém? Como que vocês acham que é o trabalho? Quando você chegou naquela empresa, como que vocês acham que é o primeiro dia de alguém numa empresa? Alguém tem medo disso? Eu acredito Alguém já pensou? Fala, Carol. Perdão, professora, pode continuar. Não, pode falar. Eu acredito que a própria empresa, ela explica no primeiro dia como é que ocorre, como é que cada setor trabalha e tal. Eu acho que ela mesma que explica. Porque, pelo que eu lembro, quando meu irmão trabalhava como menor aprendiz, jovem aprendiz no caso,
tinha uma pessoa que ajudava ele nas instruções, tipo, se ele fosse mexer com o computador, com caixa, tinha uma pessoa do lado dele ajudando ele. Então, eu acredito que a própria empresa pega e ajuda as pessoas que estão começando. Isso mesmo. Então, ó, funciona dessa forma, tá? Mesmo quando a pessoa ela tem uma experiência, nem sempre o trabalho de uma empresa pode ser a mesma função, né? Mas o trabalho de uma empresa para outra, ela pode ser diferente. Então, ele pode ter esse treinamento, que é quando eu chego numa empresa de como que é para eu começar a fazer aquele trabalho. Treinamento também pode ser quando eu quero mudar uma pessoa de função. Treinamento pode ser quando eu quero qualificar alguém. Às vezes a pessoa já está fazendo aquele processo, mas, sei lá, abrir um curso que essa pessoa pode se qualificar mais, que isso vai melhorar o trabalho dela na empresa. Então, isso é treinamento, tá? É investimento da empresa no conhecimento daquele funcionário. Quando essa empresa faz isso, ela está investindo no funcionário, é porque ela acredita naquela pessoa, então, assim, ela está investindo esperando um retorno, né, dessa pessoa. Isso é um custo que talvez uma empresa vai lá, faça um treinamento para essa pessoa, e aí essa pessoa começa a trabalhar numa outra. O que aconteceu? Esse conhecimento que a empresa teve um custo, ela nem aproveitou, essa pessoa vai aproveitar esse custo dessa empresa numa outra, tá? E aí, né, estou aumentando mais do que seria treinamento para a gente entender o porquê que é importante, talvez o porquê que algumas pessoas são selecionadas e outras não. Então, assim, quando há uma empresa, para você entrar, é um treinamento específico para todos. Mas talvez um treinamento específico, será um curso, uma empresa paga alguém para viajar para fazer um curso, geralmente são pessoas que elas acreditam no potencial, né? Por quê? Porque isso é um custo e a empresa está fazendo isso visando um retorno, né? Que esse custo aqui, essa pessoa vai devolver, né, com resultado aqui para a empresa, e aí também professora, então quer dizer que se uma empresa mandou só um para aquele treinamento, só ela que é boa e talvez eu não seja? Também não pode não ser, tá? Por quê? Talvez um custo para uma empresa levar todos os funcionários, sei lá, um curso de caixa, o mercado tem 50 caixas, pode ser que aqueles 50 caixas, pelo menos 40, a empresa quer manter ali, que são os melhores funcionários deles, mas ele não vai ter como mandar 40, talvez por custo muito alto, talvez por não ter como o mercado funcionar só com 10, desses 50 aí. E aí, o que ele faz? Mandou um para ir lá pegar o conhecimento. Só que aí, esse outro, quando voltar, vai ter que retransmitir essas informações para as outras pessoas, tá? E aí, é uma forma de treinar também. Então, isso quando a empresa treina a pessoa. E aí, pode treinar para mudar o cargo dessa pessoa, tá? Tudo são investimentos. E aí, tem o contrário também. Tem um funcionário que está trabalhando ali como caixa e sabe que vai abrir uma vaga de, sei lá, de chefe de caixa. Ele mesmo já procura se qualificar e demonstrar essas coisas. Entrega o certificado, eu fiz esse curso aqui lá para o RH. Isso também é uma forma de treinamento, só que é o inverso, né? É o próprio funcionário que se qualifica para concorrer a outros cargos dentro da própria empresa, ou também quando uma pessoa não está satisfeita, ela está trabalhando e está se qualificando, se a empresa não vê que eu estou me esforçando, que eu estou me qualificando, eu vou procurar coisas melhores. Então, assim, o treinamento, ele é sempre uma qualificação e ele pode acontecer tanto por parte da empresa como por parte do funcionário. E ele é um investimento na pessoa, que o objetivo é trazer resultado para a organização. Tudo bem? Sim. Que Josh trouxe isso, os parceiros da organização. A gente vai falar, salário. O último assunto era esse aqui, avaliação de desempenho. Deixa eu voltar lá, só para vocês. Então, assim, eu entrei numa empresa,
através da... Vocês lembram o que é seleção e... Como é que era a outra aula lá, gente? A aula da semana passada? Recrutamento. Hã? Seleção e recrutamento. O que era seleção e recrutamento? Qual que é a diferença? O recrutamento, você coloca uma mensagem, alguma coisa falando que você tem um cargo na sua empresa. Aí, no processo de seleção, você vai selecionar as pessoas que se recrutaram e que se encaixam melhor ao cargo que você tem. Muito bem, Ana Clara. Obrigada. Primeira vez que eu pergunto, gente, de uma aula passada e alguém lembra, ó. Aleluia, glória a Deus. Aí, beleza. Então, eu selecionei, recrutei, e tudo isso a gente está falando de pessoas. O treinamento, a gente está falando de pessoas que entrou, de pessoas que estão e de pessoas que estão querendo sair também, porque, né, igual eu falei para vocês, tem treinamento, as pessoas, o próprio funcionário começa a se qualificar pensando em sair também da empresa. Isso tudo esperando um retorno, gratificações, tá? E aí aqui eu trouxe os parceiros da organização. Quando a gente pensa numa empresa, a gente está falando de pessoas, tá? E aí, ó, tudo aqui, ó, o acionista e o investidor, né, são as pessoas que têm um retorno financeiro dessa empresa, que é o lucro, os dividendos. Então, quanto melhor o resultado dessa empresa, melhor o benefício para eles. Esse é o objetivo deles. Como é que eles conseguem fazendo isso? Através desse processo de gestão de pessoas de uma empresa, porque uma empresa ela só funciona bem se as pessoas trabalhar bem, né? For parceiro dessa empresa. E aí a gente não fala só de empregado, ó. Então, se eu tenho um acionista que reconhece que todas essas pessoas aqui são importantes, o lucro dele vai ser maior. Se eu tenho funcionários que são bem pagos, que são motivados, que são qualificados, eles vão receber mais, vão se esforçar mais, né? Que, ó, vão ter mais conhecimento, habilidade, essa satisfação, ela retorna para esse aqui, porque quando eu tenho uma satisfação, esse aqui, ó, ele vai, consegue enxergar, né? Quando o funcionário trabalha bem, quando o funcionário, ele faz aquilo com conhecimento, a professora, sei lá, tem uma pessoa que ela é muito boa no trabalho, mas será que essa pessoa não vai ter um dia ruim, que ela vai chegar lá para atender e não vai estar no melhor dia, e aí isso vai fazer dele um mau funcionário? Não. Né? Quando a gente está falando de pessoas, a gente tem emoção. Então, por mais que aquela pessoa seja o melhor funcionário, ela não vai conseguir agradar todos dessa aqui, ó, nesses parceiros, tá? Mas, por isso que eu estou falando assim, não é só o querer, né? Então quer dizer que se eu trabalhar feliz, eu já vou ser um bom funcionário? Não, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter habilidade, tá? Esforço, é um conjunto, né, de coisas. Então, quando isso aqui acontece, essa pessoa aqui, ela está fazendo isso porque ela está esperando salário, benefício, retribuição e satisfação. Isso aqui tudo envolve toda essa cadeia, né? Aí tem um fornecedor. Quanto mais uma empresa vende, mais uma empresa vai comprar desse aqui. Esse aqui, que a gente pensa que é o último, mas o cliente, ele não é parceiro da empresa. Se uma empresa não tiver cliente, consumidor, ela não existe, tá? Não vai ter para que ter funcionário, não tem um motivo dela existir. Então, se eu não conseguir enxergar também uma empresa, um cliente como meu parceiro, né, que a minha função é trazer vantagens para esse cliente, trazer benefícios também, né? Aqui, ó, qualidade, preço, satisfação, valor agregado. Não é só vender um produto por vender. Por quê? Aí eu vou ser só mais um no mercado. E aí talvez esse lucro aqui, ó, não seja tão um lucro tão positivo quanto se eu conseguir enxergar essas pessoas como parceiro da minha organização. Então, uma empresa, ela é feita de pessoas que essas pessoas não são só as que estão dentro dessa empresa, tá? A gente precisa enxergar todos esses como parceiros, tá? Salário. Aí, aqui, ó, o que eu trouxe? Então, como que é o tipo de compensação que eu posso ter por estar trabalhando, tá? E aí, que geralmente é para funcionário, né? Tem a compensação financeira, mas existe também a não financeira.
que é isso? A financeira direta, que eu sei, se eu trabalhar, se eu for lá, o que eu já vou receber? É o meu salário. Talvez, esses dois aqui, depende da empresa e depende do meu cargo, tá? Se eu for vendedor, além do salário, eu posso ter uma comissão. Tem empresa que, digamos assim, ó, se você vender, sei lá, até 20 mil reais, você vai receber um salário mínimo. Aí, a partir de 20 mil reais por mês, você já vai começar a receber, sei lá, 3% sobre vendas. Então, você não receberia mais, você receberia só comissões. Ou então, pode ser que tem empresa, olha, para você não tem um valor mínimo, né, de vendas. Ele já tem um salário mínimo e o que ele vender, ele vai ganhar, sei lá, 1% sobre comissões. Tá? Então, isso aqui é uma forma. Tem prêmios também, que assim, ó, vendeu, se você vender R$1.000, você recebe mais R$1.000 do seu salário. Não seria mais comissão, seria uma forma de prêmio. Se, sei lá, alguém trabalha no administrativo, trabalha lá como cobrador. Se uma porcentagem de clientes pagar em dia, você tem um prêmio, tá? E você, sei lá, recebe R$500. Então, isso aqui são formas que eu já sei que se eu alcançar, eu vou receber. É só eu estar trabalhando, né? E alcançar aquele resultado que eu vou receber isso aqui. Aí, o que é isso aqui indireto? DSR é para quem faz hora extras, tá? Aí eu tenho as férias que a gente recebe, tem gratificação, gorjeta, hora extra. Ixi, não, ó, calma aí, que isso aqui é outra coisa. Então, hora extra, 13º adicional, decorrências financeiras dos benefícios oferecidos. DSR para hora extra, ó, a gente tem uma hora extra, certo? Esse DSR é quando a minha hora extra, ela é aumentada, por quê? Porque eu estou fazendo uma hora extra no domingo, porque eu estou fazendo uma hora extra fora do trabalho convencional. Acho que até 8, se eu trabalhar, geralmente a gente sai do trabalho às 18, né? E aí, até às 20, eu recebo só uma hora extra. Mas se eu trabalhar das 21, tem gente que trabalha da meia-noite, 2 horas da manhã, essa hora extra, ela tem uma proporcionalidade por ser em horário diferente. E a mesma coisa do domingo, né? O domingo, ele não é para trabalhar. O feriado, não seria para trabalhar. Então, além dessas horas extras, por estar trabalhando nesses dias, a gente ainda recebe esse DSR. Gratificação a gratificação por cargo, sei lá, por algum trabalho, gorjeta. Aí isso aqui geralmente quem recebe é garçom, né? Ele recebe o salário dele e aí isso aqui é quando o cliente deseja pagar uma gorjeta para aquela pessoa, tá? Adicional é mais ou menos isso aqui, ó. Tem adicional de hora extra, tem adicional de periculosidade, tem função que ela é perigosa, e aí você recebe um adicional por causa desse seu serviço, tá? Decorrências financeiras de benefícios oferecidos. Às vezes tem empresa que, sei lá, dá ações para o funcionário. Fala, Josley. Esse negócio aí de periculosidade, aqui na fazenda, meu padrasto recebe. Pelo perigo, assim, né, de mexer com maquinários, na roça, né, perigo de assalto e tal, aí ele recebe, se eu não me engano, 30% desse negócio aí, risco de periculosidade. Periculosidade, exatamente. Então, assim, depende da sua função, tá? Você recebe isso. E aí, então, beleza. Então, isso aqui, ó, são coisas que... Eu recebo férias todo mês? Se eu for só trabalhar, eu vou receber? Não. Por isso que a gente fala aqui indireto, tá? Essas gratificações eu posso receber enquanto eu estou naquele cargo. Esse DSR eu posso receber se eu fizer um trabalho naquele horário diferente, naquele dia diferente. A hora extra eu vou receber caso eu faça, né? Então, assim, não, isso aqui, ó, eu recebo, eu sei que eu vou receber. Esses aqui, não, eu preciso fazer. As férias para eu tenho que ter trabalhado. Para receber uma férias completa, eu tenho que ter trabalhado 12 meses, né? Então, assim, são coisas que eu não vou receber todo mês e que eu não tenho um valor certinho específico, tá? Para receber.
Aí, então, beleza, isso aqui eu recebo como forma de dinheiro, mas também tem coisas que a gente espera e que a gente fica feliz em receber numa empresa que não é financeiro, que talvez, que se eu receber só isso aqui, ó, eu não vou estar satisfeita numa empresa. Tem gente que ela quer ser reconhecida. O que é isso? É quando eu me esforço para trabalhar numa empresa, que eu dou ali o meu melhor, mas as pessoas também reconhecem isso, porque às vezes a gente dá o nosso melhor e aí um outro lá está fazendo de qualquer jeito, e se você é tratado da mesma forma, em vez de você querer melhorar mais, você não vai mais nem ligar. Para que eu vou ficar me matando aqui se a empresa não vê? Tá? E aí está ligado à autoestima também, né? Porque quando a gente é reconhecido, não tem. Vocês já viram aquelas plaquinhas? Gente, eu não sei, mas você já deve ter ido, talvez, no McDonald's. Lá, quando você vai, todo mês tem lá, funcionário do mês. Tem várias outras empresas que tem, tá? O McDonald's é porque não é famoso. Não tem quando vocês vão numa loja que tem lá, sei lá, o funcionário do mês, tem uns negócios lá de sininho. O que é isso? É uma forma que a empresa tem de dar um reconhecimento que aquele funcionário trabalhou bem. E isso mexe com a autoestima da pessoa, tá? A segurança no emprego é quando lembra que eu falei, se uma empresa está pagando um treinamento para você, você já sabe que aquela empresa está contente com o seu salário, você sente uma segurança que você não vai ser demitido amanhã, tá? Orgulho, quando você trabalha numa empresa que muita gente gostaria de trabalhar, e aí você tem orgulho de estar ali naquela organização. Isso aqui faz as pessoas trabalharem melhor, motivada, e não quer dizer necessariamente que seja por dinheiro, tá? Tudo bem? Tudo bem. Alguém tem algum caso para contar? Alguma coisa que não entendeu? Professora, eu queria falar um negócio. Não é que eu não entendi nada, não. É porque a senhora falou do McDonald's, eu lembrei do pai rico e pai pobre que estava falando, mas daí a gente vai ver isso Daqui a pouco a gente chega na no próxima livro. aula. Uhum. Tá, deixa eu correr, senão a gente não vai nem chegar no livro, né? Tá calmo nessa hora. Vamos para a avaliação de desempenho. E aí, beleza. Então, ó, eu tenho... O que eu falei para vocês? Que a gente tem os três... Eu falo demais, que a minha garganta seca. Isso eu não falei nem 1 hora, já minha garganta já fica ruim. Imagina 8 horas. Ó, vamos lá para o processo, como que o RH funciona. Então, teve um processo lá para poder contratar a pessoa, essa pessoa chegou, ela vai ter um treinamento, e esse treinamento não precisa ser só na hora que é contratado, né? Ele é feito conforme as necessidades de cada funcionário, do setor, da empresa. Então, tem o treinamento. Tem a questão salarial. Se essa pessoa está se qualificando, será que ela vai receber mais ou não? E aí eu mostrei para vocês as formas que tem dessa pessoa tá bem na empresa, né? Vou falar um pouquinho também disso aqui, porque é o contrário, né? E aí acontece também da empresa, dessa pessoa, ela não está satisfeita. E aí, às vezes, não vou nem vir mais trabalhar porque eu quero ser demitida. E aí não funciona também muito assim, né? Quando uma pessoa, ela foge das regras da empresa, falta sem motivo, ou faz alguma coisa errada e a empresa tem... Ou por querer, ou às vezes até sem por querer. Então, assim, eu tenho aqui a compensação, né? Que é o que faz eu motivar as pessoas para que elas queiram trabalhar melhor. Mas também tem como eu punir essas pessoas que estão trabalhando. E aí, o primeiro tipo de punição, ela é uma advertência. E aí eu posso só falar, olha, fulano, você fez isso aqui errado, espero que não aconteça mais, né? Isso aqui pode ser, sei lá, o gerente, ela pode ser chamada em algum setor, pode ser só falado. E aí também tem a advertência por escrito. Uma pessoa vai lá e assina uma advertência, que essa advertência, ela, sei lá, uma primeira advertência, você vai ficar um dia na sua casa, igual na escola não tem lá, que você recebe uma advertência para você ficar, às vezes, 3 dias em casa,
para não estudar, que vocês ficam felizes, na empresa talvez não vai ficar tanto, porque esses dias são descontados, tá? E aí, isso é advertência, e aí tem uma suspensão somente escrita. Então, o que acontece? Sei lá, teve a primeira, é uma advertência. Uma segunda advertência, ela já pode acontecer isso, essa suspensão, tá? Eu faço uma advertência escrita pedindo para essa pessoa ficar em casa, eu estou suspendendo ela daquele trabalho, ou então, essa suspensão pode ser também daquela função, olha, sei lá, eu tenho um funcionário, ele é motorista e ele é alcoólatra, eu vou ter que suspender ele da atividade dele. E aí vou ter que realocar ele em outro cargo, né? Só explicando que é suspensão, não vou entrar muito nisso, não. E aí, quando eu tenho 3 advertências, ou eu tenho... Não, só a suspensão, ela não causa dispensa por justa causa, não. É uma advertência, as 3, dependendo... E aí tem casos também que uma única falta, uma única punição, assim, um caso isolado pode levar à dispensa com justa causa. Isso aqui vai estar tudo na CLT, que a gente vai falar um pouquinho, mas também não vai entrar muito não, tá? E aí, beleza, então eu tenho como motivar as pessoas, tenho como punir as pessoas. E aí, como que eu sei como que cada funcionário está na empresa, qual a necessidade desse funcionário, se ele está satisfeito ou não? É através da avaliação de desempenho. O que é isso? É quando eu vou olhar funcionário por funcionário, como que ele está dentro daquela empresa. E essa avaliação de desempenho, ela pode ser feita... Aqui, ó. O gerente pode avaliar esse funcionário. Ou ele próprio, essa avaliação de desempenho pode ser feita pela própria pessoa mesmo. Como que essa pessoa acha que está o desempenho dela dentro da empresa, tá? E pode ser feito das 2 formas. A empresa pode querer que o gerente avalie esse funcionário e que o funcionário se autoavalie, tá? Pode acontecer só esse caso. Pode acontecer só esse e pode acontecer esse aqui, que é os 2, tá? E aí, essa avaliação é através disso aqui que a gente vai saber o que será que eu preciso melhorar como recompensa na minha empresa? O que será que eu preciso oferecer de treinamento para a minha empresa, tá? Essa avaliação, ela é benéfica para todo mundo, para o chefe, para o subornado e para a própria empresa, tá? Isso aqui geralmente é um modelo de desempenho de avaliação. E aí acabou, porque a gente ainda tem que falar do livro. Tudo bem? Tá tranquilo? Tá favorável esse assunto? Vai ter atividade avaliativa desse assunto, que, eu vou passar hoje uma atividade da aula passada de recrutamento e seleção. Na próxima segunda, né, que não é aula síncrona, vai ter uma atividade sobre esse conteúdo, mais as questões, tá? Por a gente fechar o segundo bimestre. Vocês entenderam? Tá tudo certo? Tudo tranquilo, tudo favorável. Então, tá bom. Então, vamos para o livro agora. Tchau, professora. Vocês estão vendo o livro? Sim. Sim. Eu pensei que a aula tinha acabado, eu já ia falar tchau, porque a internet travou e parou de falar. Aí eu abri o microfone e falei tchau, professora. Mas olha, gente. Eu não vou nem fazer meus amarelos aqui não, porque eu vou deixar para as perguntas. O que eu quero que vocês me falem hoje? Hoje eu não vou falar. O que vocês entenderam de ativo e passivo? Eu vou tirar isso aqui, tá? Porque eu não vou colocar meus amarelos, não. Eu quero ouvir vocês. Eu me lembro um pouco. O que vocês entenderam de ativo e passivo do livro? Posso falar de uma forma bem sucinta para a senhora? Pode, Gustavo. Ativo era aquele que te traz renda e passivo era aquele que te tirava dinheiro. Assim, tipo, de uma forma bem sucinta falando mesmo.
Obrigada, Gustavo. É isso mesmo. Fala, Josley. É que era basicamente isso mesmo, que ativos é aquele que vai agregar dinheiro para você. E o passivo, né, como o Gustavo disse, que iria gerar gasto, né? Assim, que ia gerar gasto depois, assim, que você pode comprá-lo por um valor, só que você não vai vendê-lo pelo aquele valor. Ele vai perder, então ele vai gerar gasto com o tempo, né? E o ativo, ele vai, tipo, aumentar, tipo, vai te gerar um... Como é que eu posso dizer? Um retorno. Isso, um retorno. Eu vou usar o exemplo, tipo, de uma barra de ouro. Tipo, você compra a barra de ouro de um preço. O ouro está sempre em alta, né? Ou seja, você vai comprar ele por um preço, mas quando você for vender, ele vai estar mais alto. Ou seja, ele vai agregar valor e não Então, pronto, perder. acho que é mais ou menos isso aí, ó. O ativo e o passivo, eles são gastos, né? É quando eu tenho uma receita, eu recebo o meu salário. Esse meu salário, né, ou sei lá, o meu dividendo, se eu for um empresário, o rendimento que eu tiver, ele vai virar uma despesa. Essa minha despesa, eu posso alocar ela como ativo ou como passivo. Qual que é a diferença? O meu ativo são coisas que eu vou gastar, só que ao invés dele não me trazer um retorno, ou então que ele tenha uma... Se eu comprar um carro, em vez de eu conseguir vender esse carro, às vezes, maior, né, seria o contrário. Lá no meu ativo, o que eu comprar, eu vou ter um ganho sobre aquilo. No meu passivo, o que eu comprar, eu vou ter uma perda sobre aquilo, ou talvez eu não vou nem ter, não vou ter nenhum retorno. Pode ter sido só uma despesa. Diga, Gustavo. Não? Oi, desculpa, eu fui abrir o microfone e acabei baixando a mão, achando que tinha abrido. Mas eu só queria, assim, tipo, comentar sobre esse negócio do arquivo, porque o livro, ele é escrito, ele aborda, assim, de um tempo passado, né? Já tem um bom tempo que esse livro foi escrito. E presumo que a senhora conheça sobre o Tesouro Direto, sobre fundos imobiliários, essas coisas. Isso são exemplos de ativos, né? De ativo, exatamente, porque são investimentos, né? Exato. Tipo, eu tava vendo essa semana, eu esperei a semana inteira para perguntar isso, sobre fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, a senhora está investindo em um edifício, em uma estrutura, vamos dizer, com o mesmo valor que a senhora gasta para construir uma casa. Só que a casa que a senhora teria, que era sua, tecnicamente ela é um passivo, porque ela está te tirando dinheiro. Certo? Depende. Isso vai ser a nossa. Já é a discussão que a gente vai chegar agora. Mas tá. Vamos lá. Aí supomos, só mais um exemplo, tu pega esses 600 mil, vamos dizer que a senhora investe 600 mil numa casa para fazer. É uma casa de alto custo. Uhum. E desses 600 mil que tu investe num fundo imobiliário, tu vai ter mais rentabilidade do que gastos na tua casa, que é tua. Isso, então. Tem dois pontos de vista aí, Gustavo, mas isso que é o que o livro diz. E aí eu quero discutir um outro ponto com vocês. Fala, Ana Clara. Eu vi ativo e passivo com um pouquinho mais coisas além do que o pessoal falou. No caso, eu vi também como uma coisa que você não precisa colocar muito trabalho. É uma coisa que o dinheiro vai se rendendo sozinho. Por exemplo, eu comprei uma casa, daqui a pouco eu já vou revender ela antes de ficar muito tempo para não me gerar gastos. Assim que ela valorizar, eu já vendo. Então, é uma coisa mais rápida do que uma despesa a longo prazo, um carro, uma casa que é sua, uma coisa do tipo. Foi assim que eu entendi. Isso, então, qualquer coisa que te gere um retorno, ele é um ativo. Isso pode ser uma casa, tá? Agora eu queria... Tá, lá foi falado muito sobre isso, que é o que o Gustavo falou, um pouquinho que a Ana Clara falou sobre casa, e eu queria ouvir a opinião de vocês. Geralmente, eu vou falar aqui também de outros conteúdos de educação financeira, não sei se vocês já leram, mas casa e carro, essas pessoas, eles reconhecem somente
como um passivo, tá? E aí eu quero primeiro ouvir de vocês, para depois eu falar a minha opinião, e não quer dizer que seja certo. Lembra que eu falei que a gente está aqui para discutir, para ampliar visões, tá bom? Então, pode ser que vocês concordem com o que o livro está dizendo, pode ser que vocês tenham uma outra opinião, pode ser que vocês consigam, talvez, pensar da forma que eu acho também. Fala, Josley. Estão me ouvindo? Agora sim. É porque minha internet tá um pouco lenta, porque tá um tempo bem fechado aqui. Aqui também vai chover, fale. Casa, eu acho que depende muito do... Tá me ouvindo? Tá, estou. Agora eu não. acho que o da casa, ela pode ser ativa. Eu vou falar pelo chat. Tá. Aí pode dar prosseguimento. Aí eu falo pelo Dá pra chat. te ouvir de boa, Josley. Porque eu acho que só tá lento. Você que tá ouvindo a gente mais lento do que não. Mas pode falar pelo chat. Vou falar primeiro que a gente lê muito em conteúdos de educação financeira, sobre investimentos, que está ligado muito a casa e carro. Por quê? Quando a gente fala de carro, até lá no livro está escrito, né? Você comprou um carro, se você for vender ele amanhã, ele já vai ter... Gente, na hora que chega a pinico, minha garganta. Ele vai te dar um prejuízo, você não vai conseguir colocar o mesmo valor que você comprou. Tem questão de manutenção de carro, negócio de seguro, documento que você... Então, assim, o carro, ele não é um ativo. Aí, essas pessoas falam, olha, em vez de você pegar, sei lá, 100 mil, comprar um carro, você aluga um carro, você vai pagar por mês e você vai ter, sei lá, vai pagar por mês 5 mil reais de aluguel, e aí pegaria esses 95 mil e reinvestiria. A mesma coisa eles falam da casa. Em vez de você ter uma casa própria, você paga um aluguel de uma casa, e aí esse valor, esses 600 mil aí que o Gustavo estava falando, você pega e reinveste, né? E aí, eu não concordo muito com isso, de uma forma diferente. Mas, e eu gostaria, antes de eu falar, eu gostaria de ouvir vocês. Qual que é a opinião de vocês? Qual que é o pensamento de vocês sobre ter um carro, sobre ter uma casa própria? Qual que é a opinião de vocês? Para vocês, isso é um passivo ou isso é um ativo? Pode falar. Acho que o José levantou primeiro, depois a Jordana. Não, tava levantada, mas eu coloquei no chat o que eu acho. Calma aí que eu vou ler, então, primeiro. A casa pode ser um ativo e passiva. Tem no livro que fala sobre o local da casa, o bairro agrega valor, a casa sendo ativa, e os bairros vão fazer a casa perder valor se seria o passivo. Tá. Fala, Jordana. Então, professora, eu acho que no carro não tem como ele ser ativo, né? Porque quando sai da loja já perde o valor. Uhum. Mas também é questão de conforto, porque você investe tudo e anda de a pé, né? Então, é legal você ter um conforto e tudo mais, são coisas que a gente sempre quer ter, né? Que a gente almeja ter. Uhum. E a casa, ela pode ser os dois, porque você compra uma casa e ela já valoriza. Ou então você pode, por exemplo, comprar uma casa e depois comprar outra casa e colocar para alugar, e esse valor, querendo ou não, vai voltar para você. Então, a casa depende do ponto de vista. Obrigada, Jordana. Fala, Gustavo. Então, agora falando de um imóvel físico, tá? Uhum. Saindo um pouco dos imóveis que eu citei como os fundos imobiliários. Eu acho os imóveis físicos um pouco mais puxado para o passivo do que para o ativo. Porque, é claro, se valorizam muito. Um exemplo disso são os terrenos que a gente compra 30, 20 anos atrás e comparado com os valores de hoje. Depois de tantas evoluções, tipo, por exemplo, eu vejo muito, da cidade que eu venho, de Alto Paraíso, que é uma cidade minúscula. Antigamente, quando as pessoas chegaram lá, os terrenos eram extremamente baratos, e hoje os terrenos são vendidos por alto custo, porque a cidade começou a se concentrar e esses terrenos se localizavam mais pelo centro, sabe? Então, nesse quesito, eu acredito que valorize bastante. Mas agora, por exemplo, nos dias de hoje, tá tudo muito bem evoluído. Então, qualquer lugar que tu vai procurar um terreno,
já é um terreno de alto custo, que pode se valorizar. Mas a casa em si, eu acho ela um pouco, quando a gente vai morar nela, né, sem ser alugada ou outra coisa assim, ela tem um pouco de gasto, tanto na hora de construir, como também nas reformas que são feitas depois de alguns anos. Tem IPTU, né? IPTU, exatamente, o que eu acho um absurdo Manutenção. tu pagar um imposto de uma casa. Mas você acha que é melhor você ter uma casa ou você pagar um aluguel? Depende muito. Tipo, por exemplo, supomos que eu investi, como eu falei, nos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários hoje é algo muito popular, porque eu posso entrar numa bolsa de valores... Com R$100. Exatamente. R$100. Com R$100 eu posso comprar uma ação do Porto Velho Shopping, por exemplo. Se eu investir R$100 nele, eu já sou tecnicamente dono de um pedaço. Mas conforme os seus R$100. Sim, exatamente. E aqueles R$100 vai me trazer uma rentabilidade todos os dias, todos os meses. Ou Claro, não. muito Da mais. mesma forma que o terreno que você comprou físico, ele pode valorizar como não, o ativo que você está comprando, né, ele na bolsa, ele pode valorizar ou não também, tá? Sim, É um risco. conforme as pessoas tiram proveito daquela ação. Isso. Ela vai oscilar. Isso Tá bom, entendi seu ponto. Deixa a Ana falar também. Obrigada, Gustavo. Eu concordo com o Gustavo, principalmente naquela parte que ele falou sobre os valores de terreno, só que acrescentando e levando em consideração o ponto de vista do livro, você pode adquirir uma casa e fazer o dinheiro trabalhar para você. Você pode comprar a casa, mas isso não significa que eu vá morar nela. Eu posso, por exemplo, construir apartamentos. Eu vou ter um custo, com certeza, de construir, não só erguer a casa, mas também com questões de eletricidade, o governo, etc. Mas eu posso alugar e aquilo vai gerar lucro para mim sem eu ter que estar naquela casa. Então, para mim, seria ativo. E a questão do carro, que a Jordana citou, é realmente muito relativo, porque vai ter os gastos diários, vai ter conserto, vai ter gasolina, vai ter um aprimoramento, seu carro vai acabar ficando antigo, assim, ele vai melhorando, você também vai ter o gasto de ampliar ele. Mas também tem a questão do conforto, você precisa ter um carro, você vai ter o gasto de comprar ele, mas também poderia ser o gasto de você estar pagando diariamente um táxi, um Uber, um ônibus, então depende muito. Então, para mim, ainda seria passivo. Tá bom, obrigada, Luísa. Ó, agora eu vou colocar aqui no chat, eu quero ver a resposta de todo mundo, a opinião de todo mundo. Coisa. Fala, ainda sobre a casa, no quesito de alugar. Usando novamente o exemplo de uma casa de alto custo, de R$600 mil, por exemplo. Se tu vai investir muito numa casa, na estrutura de uma casa, tu também tem que cobrar um valor considerável no aluguel, certo? Tu não pode fazer uma casa de R$600 mil e cobrar R$700 por mês do aluguel daquela casa. E na maioria das vezes, ou não, generalizando, eu generalizei um pouco, mas pelo menos os exemplos que eu tenho de pessoas que construíram casas de alto custo e que demoraram muito para alugar ela, pelo menos. Eu vejo isso até mesmo na minha cidade, que tem estruturas comerciais no centro com aluguéis de R$2.500 a R$6.000 e que estão parados há mais de 3 anos, gerando gastos, porque tem as manutenções. Estão muito parados, começam a desbotar as tintas, começa a cair um pouquinho da argamassa, então essas coisas geram um pouco de gastos. Exatamente, foi um investimento talvez errado, né? Que a pessoa fez esperando algo e aí não teve, não alcançou aquela expectativa. Ó, agora eu quero, pelo chat, tá? Ninguém precisa falar aqui no microfone. Quem acha que é melhor pagar um aluguel e pegar, sei lá, o dinheiro para investir, ou acha que é melhor ter uma casa própria? Acha que é melhor pagar aluguel ou ter uma casa própria? Qual a opinião de vocês? Acho que é melhor pagar aluguel. Pagar aluguel? Tá. Eu quero aqui no chat, porque eu quero ver. Tipo, pode falar, Priscila. Pra mim, assim, no caso, se eu morasse sozinha. Ah, tá. Mas se você tiver uma família... Oi. Com uma família, eu acho melhor ter uma casa própria. Entendi. Fala, Jordana. É para falar no microfone? Eu posso falar no microfone ou só pelo chat?
Então, pode falar pelo microfone para você explicar mais, mas aqui no chat eu queria só ver, aí só coloca próprio alugado, tá? Tá bom. Ô, professor, e tem também uma questão da condição financeira da pessoa. Porque um aluguel não é tipo R$ 300 e você vai colocar 500 para investir. Se você tem uma família, vai um aluguel para uma casa grande que caiba todo mundo, é mais de R$ 600. Eu tô chutando baixo ainda. Então, por exemplo, às vezes a casa própria compensa mais, porque que nem eu moro com meu tio, né? Uhum. Aí ele financiou a casa dele há 13 anos atrás. Ele pagava R$ 500 de parcela. E hoje a casa é dele. Então, tipo, se ele estivesse pagando isso de aluguel, seria um dinheiro perdido e ele não teria conseguido investir, porque o dinheiro que a gente ganha atualmente no Brasil é um pouco escasso. Isso mesmo, ó. Acho que a maioria aqui falou. Obrigada, Jordana. A gente vai falou um pouco que eu quero explicar para vocês. Tá, poucas pessoas aqui colocou como aluguel, a maioria casa própria. Acho que não foi todo mundo, né? Mas tudo bem. Ó, eu vou colocar um pouco o meu ponto de vista, vou falar um pouco sobre, talvez, qual é a concepção dessas pessoas que falam sobre que é melhor você investir, pagar um aluguel, do que você ter o próprio, tá? Isso, eu estou falando tanto para carro quanto para carro, ou para casa quanto para carro. Porque, assim, vai muito do que a Jordana falou sobre a renda. Então, gente, para que eu vou pagar um aluguel se eu posso, com esse aluguel, pagar um financiamento da casa, né? Então, em vez de eu dar um dinheiro para uma outra pessoa, eu vou estar pagando por algo que vai ser meu. Porque a manutenção de uma casa, da minha casa própria, que eu vou ter, eu também vou ter que pagar para quem eu estou alugando, e aquilo não vai ser meu. A mesma coisa de um carro, eu vou estar pagando um aluguel de um carro para estar andando no carro dos outros, sendo que isso pode ser uma parcela. Aí, só que o que muda, gente? É assim, ó, é o meu conhecimento, é essa sabedoria mesmo financeira. Porque, às vezes, eu, em vez de comprar uma casa que seja como se eu fosse pagar um aluguel, eu quero comprar uma casa de 600 mil. E aí eu não tenho esses 600 mil e eu vou financiar 600 mil. E aí sim é uma burrice, tá? Mas se né, a minha primeira casa própria, e aí eu vou comprar conforme que seja uma parcela, que esteja dentro do meu salário, que aquele salário eu consiga me manter, né? Que talvez eu consiga fazer investimentos, que seja investir esses R$ 100 em banco imobiliário, em ações, em qualquer outra coisa. E não pegar, se eu ganhar 5 mil, nossa, eu posso, porque o próprio banco também já faz uma simulação lá, né? Você tem que ter, sei lá, até 30% do seu salário. E aí você já quer usar esses 30% todinho nesse financiamento. Isso é uma burrice. Ou aí, lembra daquela corrida do rato? Que às vezes eu tenho uma casa. Aí, nossa, agora eu estou ganhando mais, vou vender essa casa aqui, vou comprar uma casa melhor. Sendo que eu ainda não tenho aquele dinheiro trabalhando para mim. Lembra que da gente ter um ativo? Então, assim, para mim o erro é você querer construir um passivo antes de você querer aumentar o seu passivo antes de ter um ativo, tá? Mas o passivo, ele sempre vai existir, a gente só precisa usar ele com sabedoria, que é aquele mesmo caso que eu falei para vocês do tênis. Para que eu vou querer comprar 2 tênis da Nike, se às vezes eu posso comprar um, pegar esse outro dinheiro do outro tênis e colocar no meu ativo? O carro é a mesma coisa. Às vezes, eu posso comprar um carro popular, que eu vou conseguir sair com a minha família, a cidade talvez não ofereça transporte adequado. Então, assim, não é um erro, gente, a gente querer ter o passivo. E sim, a forma de conhecer que esse passivo ele esteja dentro do nosso orçamento e que, se esse orçamento crescer, eu não preciso aumentar esse meu passivo para que... tanto para conforto, ou principalmente a gente faz muito isso para que as pessoas consigam enxergar a gente como alguém importante, como alguém que tem dinheiro, tá? A gente sempre quer melhorar, a maioria das vezes não é nem por nossa causa, é por causa do outro, né? E aí isso sim é um erro. E aí, geralmente, também, quando essas pessoas falam, né, de educação financeira, é melhor você... Por quê? São pessoas que já têm muito dinheiro. Geralmente, a gente não tem esses 600 mil para comprar essa casa. Então, será
Se eu tiver 600 mil para comprar uma casa, aí sim, eu concordo que se eu tenho esses 600 mil, quer dizer que eu tenho alguma renda. Então, esse dinheiro que eu vou pagar para o meu aluguel, provavelmente, ele é irrisório da forma que eu vou conseguir reinvestir esse valor, e aí esse próprio dinheiro, né, esses 600 mil, vai trabalhar para que esse meu aluguel não seja uma despesa. Ele vai estar, é aquele caso, é o próprio dinheiro pagando a sua despesa, tá? Então, é uma forma. Só que a gente querer também, às vezes a gente lê, né? Não é bom você ter uma casa. Mas qual é a minha renda? Para eu saber se isso não é bom. O que não é bom é a gente conseguir um passivo e aí querer sempre aumentar esse passivo, que é o carro. Sei lá, eu tenho um Gol, agora eu vou comprar um Civic, porque agora eu sou gerente. Esse é o erro, esse é aquele que a gente estava falando, né? Sobre como é que é o trem lá do rato? É o que do rato? Quem lembra? Corrida do Rato. Corrida do Rato. Obrigada, José. Tá? Então, assim, essa é a minha visão. E é o que eu entendo também, que quando a gente está lendo sobre isso, vai muito, primeiro, do seu rendimento. Não queira também se comparar com uma pessoa que vai ter esses 600 mil, tá? Então, o meu rendimento hoje, o que é que eu posso... Porque uma casa, ela é uma despesa, mas a gente precisa morar. Então, você não pode ver ela só como um passivo, porque o passivo ele nunca vai deixar de existir. Se você alugar uma casa, você vai pagar o IPTU desse aluguel. Se você morar numa casa alugada, você vai ter que pintar ela. Enquanto você estiver lá, você vai estar dando essa manutenção. Então, é muito melhor que você esteja pagando para você do que para outro, tá? E a mesma coisa do carro. O que não... Aí, só repetindo, o que eu não concordo, né? E o que eu acho que a maioria das pessoas tentam falar sobre isso é que você não queira aumentar o seu passivo, melhorar o seu passivo, enquanto você não tiver conseguindo colocar renda no seu ativo, tá? Então, sei lá, no primeiro momento, eu vou construir só um passivo ali, mas que esse passivo é importante para mim, né? Ali para minha família. E aí, conforme o tempo, e aí também de conhecimento, né, de financeiro, o que eu posso fazer para aumentar a minha renda? Para que, hoje a renda que eu tenho está dando só para o meu passivo, mas o que eu posso fazer além para que essa renda vai para o meu ativo? E não daquela forma que a gente pensa, de sempre querer ganhar mais, só que esse mais continue indo para o passivo. Tá bom? Entendi, professora. Oi, Priscila? Não, eu só disse que ficou claro, eu entendi. Ah, então tá. Alguém tem uma outra opinião? Tem um outro exemplo? Concorda, não concorda? E aí, igual falando, é a minha opinião, né? Não precisa ser de vocês, eu só quero colocar assim, o meu ponto de vista, talvez também tentando explicar um pouquinho do que vocês leem, e não quer dizer que seja verdade, tá? Né? Cada um, eu acho que o importante é a gente buscar também. Será que o que a professora falou é isso? Mas vocês podem, através disso, pensar de uma outra forma, buscar um outro exemplo, uma outra opinião e formar a opinião de vocês, tá? Eu concordo com a senhora, achei bastante coerente a sua fala da senhora. Então tá. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não, ninguém? Não, professora. Muito triste isso, mas tá bom então, minha gente. Por hoje só. Obrigada. Eu vou colocar a atividade hoje de noite, porque eu ainda vou fazer outros negócios aqui, mas vai ter atividade hoje, que é do recrutamento e seleção. Aí, na outra, eu vou colocar sobre o livro, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai ver como que a gente vai encerrar o segundo bimestre, tá bom? Ok. Obrigadão por hoje, tá? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Nós que agradecemos. Tchau, professora. Fica com Deus.
Até a próxima. Tchau, Tipo, gente. Tchau, professora. Tchau, Tchau, Carolina. professor. Não esquece de parar a gravação. muito bom. Vocês que Debate. fiquem na sala, pelo amor de Deus, hein? Sai Ô, todo, vou professora. esperar sair todo mundo aqui. Professora, Oi. então a gente não vai terminar o resto do livro. Não, a gente vai. Talvez a gente não vá discutir, porque vai ter pergunta lá. A partir do capítulo 6, eu digo.